Senhor, meu Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Senhor, estamos para realizar esse propósito, que é divulgar a respeito desta palavra. E hoje vamos falar sobre algumas das orientações do Teu Filho amado, quando esteve aqui, que deixou nos escritos sagrados para que nós meditássemos e esforçássemos para viver os teus ensinamentos. Estamos aqui para isto e também colaborar com alguém, esclarecendo assuntos que pessoas têm, às vezes têm dúvida, têm dificuldade de alcançar. Estamos aqui com a tua ajuda para realizar tal coisa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar iniciando lendo Apocalipse, capítulo 3, do verso 8 capítulo 2, do versículo 9 e o 10. Eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tem das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora vamos para Apocalipse, no capítulo seguinte, no capítulo 3, também lendo do 8 ao 9, que diz o seguinte: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. O que nós queremos falar com respeito a estas duas palavras lidas nesta manhã? Sobre o alerta que está escrito aqui, e tem uma explicação também do próprio Senhor Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 16, ali dos primeiros versículos do capítulo 16, também traz alguma coisa que dá para ampliar o entendimento acerca desta sinagoga de Satanás. Nós podemos ver que tanto no versículo 2, no capítulo 2, como no capítulo 3, fala do mesmo assunto, mas de uma maneira que nos traz um entendimento diferente. Porque uma foi lá na segunda igreja do Apocalipse, e a outra foi lá na sexta igreja do Apocalipse. Então são tempos proféticos em épocas diferentes.
que nós precisamos estar analisando, observando os acontecimentos para não estarmos equivocados em certas ações que nós tomamos. Então vamos primeiro falar um pouquinho do capítulo 2, do verso 9 e o 10, que diz o seguinte: Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Esse "mas tu és rico" aqui está entre parênteses. Isso aqui é simplesmente um pensamento do copiador. E o versículo, no original, nós podemos ler o seguinte: Eu sei as tuas obras e tribulações, e pobreza, e blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, aqui neste primeiro entendimento que nós temos destes 2 versículos apenas do capítulo 2 de Apocalipse, nós podemos entender o seguinte: que ele conhece as ações de quem quer que seja. Aí poderia ter alguém que diz: mas isso aqui foi lá para a igreja primitiva. Será? Porque coisas semelhantes ainda continuam acontecendo até nos dias de hoje. E se observarmos bem, com mais argumentos de serpente. Quando ele fala aqui sobre sinagoga de Satanás, ele não está representando simplesmente uma edificação feita por mão de homem. Ele está falando de um propósito de coração de homens que se dizem ser servos do Deus Altíssimo, mas não, são apenas interesseiros, usados por espírito de Satanás. Assim como o homem precisa ser templo do Espírito Santo, existe alguns desses tais que também se faz templo. Sinagoga quer dizer templo, que faz templo de Satanás. Agora alguém poderia perguntar: mas como? Quando o camarada está fazendo a vontade do diabo, ele se torna um templo do diabo, porque o Espírito Santo não vai querer dividir a glória de Deus com ninguém. E o homem está ali muitas das vezes, e o que primeiro chama a atenção é um Deus perigoso que o homem ama, que até entrega a sua vida, entrega a sua alma. É o amor ao dinheiro, o amor aos valores das coisas terrenas. E existem muitos indivíduos que conseguiram ter ali até uma boa oratória que impressiona. Começa, como lá no capítulo 3, está falando que são mentirosos. Porque eles são sinagoga, não é que eles estão na sinagoga de Satanás, não. Eles são sinagoga de Satanás. Está ali como um falso pastor, um falso profeta. E por que não trabalhando para o anticristo? Então, nós precisamos estar analisando isto. Quer ver uma coisa que está muito difícil, pior ainda do que aquele tempo da igreja primitiva? A
evangelização. Nós temos que evangelizar. Nós precisamos continuar falando, evangelizando, divulgando o evangelho do reino dos céus, porque o próprio Yeshua mandou que nós fizéssemos isso. E tem algo muito difícil. Aí o cara fala assim, aonde é a sua igreja? Não, eu não vou, a minha igreja não, a igreja é de Cristo. Eu não tenho hoje mais coragem de mandar ninguém evangelizar uma pessoa e mandar ele ir para esta ou para aquela denominação. Porque pode até existir algumas sinceras, mas está difícil de encontrar. Então nós ficamos restritos na única doutrina do próprio Filho de Deus. E são poucos textos que servem, que dá para nós copiarmos e vivermos isso. Então é só prestar atenção em alguns dos ensinamentos de Cristo. Um deles é aquela conversa que ele teve com a samaritana. Quando aquela mulher pergunta a ele onde era o verdadeiro lugar de adoração, porque uns diziam que era em Jerusalém, outros diziam que era no monte. Ele foi bem categórico com aquela mulher, dizendo, olha, nem no monte, nem em Jerusalém se adora a Deus em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo mandou que saudasse a igreja que estava na sua casa. Então, por aí, são alguns textos que nós vamos ajuntando, que nós vamos formando em cima disto a congregação, a verdadeira igreja de Cristo. Em outro texto está bem claro que aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do nosso Deus, ali ele está. Aí alguém poderia me perguntar, você é contra congregar em números elevados de pessoas? Não, não sou contra. Mas só que nós precisamos estar analisando aonde nós estamos. Nós estamos recebendo ensinamento vindo da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Cristo, ou estamos recebendo doutrina do falso profeta, do anticristo, do falso pastor, do mercenário e tantos outros que andam por aí? Isto não cabe eu julgar. É cada um de nós que precisamos estar analisando se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou se somos apenas sinagogas de Satanás. Vamos repetir o verso 9. Eis que sei as tuas obras, porque Deus está vendo tudo o que nós estamos fazendo, Ele conhece o propósito de cada coração. E tribulação, Ele sabe com quanta dificuldade está hoje para encontrar um lugar sadio espiritualmente para congregar. Então, em cima destes 2 primeiros textos, eu sei as tuas obras e tribulação. Então, Deus sabe da dificuldade que nós estamos encontrando hoje para encontrar um lugar honesto espiritualmente para congregar. Então, isto nos traz uma confusão muito grande. Pobreza. Ele sabe dos poucos recursos financeiros e muito até da pobreza espiritual que está sendo empregada hoje e com resquício de riqueza que estamos vivendo hoje um tempo profético que a igreja de Laodiceia ela está de toda a pompa. Aqui não tem prosperidade, é campanha disto, campanha daquilo. Mas o que o próprio Filho de Deus falou?
Tu é pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Então, nós devemos estar analisando estes detalhes, ainda seguindo o mesmo versículo 9, dizendo o seguinte: pobreza, vamos deixar esse mais tu és rico de fora aqui, porque ele está entre colchetes, está entre parentes, então ele não é do... E blasfema dos que se dizem judeus e não são. Vamos parar nesses judeus aqui e não são, como aqueles que se dizem servos de Deus e não são. São servos deles mesmos, servos de Satanás, servos de tantas outras coisas. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Então, a blasfêmia daqueles que se dizem pastores, mas não são. Não é um enviado de Deus, mas são sinagoga de Satanás. Então, eles são o próprio depositário das coisas que vêm do lado do maligno. E para encerrarmos esta parte do capítulo 2, vamos para o verso 10, que diz o seguinte: nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Isso aqui aconteceu lá no tempo da igreja primitiva. Os apóstolos foram mortos, foram presos, chicoteados e tudo, mas isso ainda continua acontecendo até hoje. Existe aqui nesta época que nós estamos vivendo, alguns países espalhados de mundo afora, que quando o indivíduo está divulgando o reino de Deus, muitas das vezes são até mortos, são presos, mortos, perseguidos. Mesmo até num país, como muitos dizem, livre como o Brasil, mas aqui está tão perigoso quanto os das cortinas de ferro. Porque há aqueles que são sinagoga de Satanás, que quando você fala a verdade, eles começam a te perseguir de alguma maneira. Falar que você é um desigrejado porque não está na denominação A ou B. Não, nós estamos igrejados, sim. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós somos igreja de Cristo. Nós estamos fundamentados na palavra da verdade. Fundamentado no próprio Filho de Deus, porque só Ele foi capaz de nos perdoar, de apagar os nossos pecados, nos dar condição de voltar a viver eternamente. Com gozo. Não é viver em tormenta eterna, não. Então, para encerrar este verso 10, para que sereis tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso aqui é algo simbólico, não é apenas 10 dias de sofrimento. Se fala de um tempo, fala nesses 10 dias, fala do tempo transitório do homem, porque na eternidade não tem contagem de tempo. E ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, venha ensinando o que quiser, que eu só vou crer na palavra de Deus. Porque aqui tem promessa verdadeira de alguém que cumpre a palavra. Agora vamos para o capítulo 3, verso 8, 9. Diz o seguinte: eu sei as tuas obras. Aquilo que nós acabamos de falar foi lá na segunda carta, segunda igreja da Ásia, fala a igreja de Esmirna, e aqui é da sexta, da igreja de Filadélfia, que já é um tempo bem mais avançado, aonde o homem já tinha confundido muito sobre os ensinamentos eternos do Senhor, ensinamentos, as doutrinas dos apóstolos já estava bem mexida nesta época aqui. Eu sei as suas obras, eis
que diante de ti pus uma porta aberta. Aí quem é esta porta? Qual porta é esta? Leva para onde? Essa porta aberta aqui é o próprio Senhor. É só prestar atenção no que está escrito que nós vamos compreender isto como tem que ser compreendido. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então é a nossa postura como igreja fiel, igreja verdadeira. Ah, mas o irmão não tem. Os irmãos aí congregam em casa, um número de gato pingado. Não somos gato pingado, não. Somos igreja que estamos firmados no próprio ensino de Yeshua HaMashiach. O ensino de Jesus Cristo, aquele que morreu, verteu sangue para expiar os meus pecados e os seus. Nós estamos fundamentados exatamente nesta rocha que vento, tempestade nenhuma vai nos tirar. E o 9 diz o seguinte: eu sei, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Vamos parar aqui na metade deste versículo. Você acha que o falso profeta, o falso pastor, o mercenário, o cão, como está escrito lá no Apocalipse, ele está falando a verdade para você? Por que eles estão batendo no peito que para ser salvo só através dele, que a palavra de Deus, essas escrituras sagradas já ficou obsoleta, não tem mais validade? Eles estão falando verdade para você? A doutrina deles é verdadeira, é dos céus, ou é do ensinamento de demônios? Porque a palavra demônica é Satanás, demônio quer dizer opositor, aquele que é contra a obra de Deus. É aquele que se opõe a tudo. Então, nós estamos vendo acontecimentos terríveis esses dias, dizendo que tem um indivíduo aí que diz que teve um bacanal lá no Éden. Outro diz que para ser salvo tem que passar por ele. Tem outros dizendo que para ser salvo tem que ser da denominação deles. Eles estão te falando a verdade. As escrituras sagradas, o próprio Jesus afirmou isto para você, os apóstolos afirmou isto para você algumas vezes. Então nós estamos aqui para chamar atenção, para cada um ficar em alerta dos ensinamentos daqueles que são, eles não estão não, eles são sinagoga de Satanás, eles são instrumentos de Satanás. E adorem prostrado aos teus pés, quando for no grande dia, quando eles vê foram enganados, estavam enganando, eles vão vir todo sorrateiro, mas aí a igreja já saiu daquilo e eles não têm como voltar atrás mais. Porque o tempo é agora, antes do arrebatamento. E saibam que eu te amo, porque a única coisa que eles não sabem é que nós somos amados por Deus, a ponto dele enviar o teu filho unigênito para pagar o preço pelos meus pecados e pelos teus pecados. E para encerrarmos esta parte aqui, verso 10. Verso 9. Eu sei, sinagoga de Satanás, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus e não são, mas mentem,
eis que eu farei que venham, adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo, porque eles vão reconhecer um dia que estavam totalmente errados. E para encerrarmos a mensagem de hoje, vamos fazer uma reflexão no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos estar lendo alguns versículos do 1. Vamos ver. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Então vamos parar neste primeiro versículo do capítulo 16. Porque é profético. As coisas que estão acontecendo, nós não estamos agradando, porque tem muita gente sendo enganada, porque eles estão escolhendo ser enganados. Tem preguiça de conferir nas Escrituras, de orar muitas das vezes para saber se que o próprio Espírito Santo está aí para mostrar, para revelar. Então não se escandaliza não. Volte para a palavra de Deus e viva os ensinamentos do reino dos céus. E o verso 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Agora, que palavra estranha é essa? Porque mesmo eles prendendo, matando, vai apressar o teu encontro com nosso eterno Criador. É simples de entender. Às vezes você está com medo de fazer esta transição, porque esse período transitório é isso, esta primeira morte que o homem tanto teme, é apenas uma separação do corpo carnal, daquele fôlego, deste raciocínio que nós ganhamos do nosso Deus. E o verso 3. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Quer dizer, eles falam até, usam as Escrituras Sagradas, mas são estranhos de Deus. Então, eles são sinagoga de Satanás, sim. Não é que eles estão na sinagoga, não. Eles são, como lá no Apocalipse nós acabamos de ler agora. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis que eu já vos tenho dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então, ele esteve aqui, ele ensinou tudo o que está escrito, ele já tinha ensinado para a igreja. Então, ninguém pode ficar por desavisado. Seu Deus, esta é a palavra de hoje, a mensagem desta sexta-feira, onde nós deparamos com alguns textos que nos esclarecem algumas coisas que às vezes passa por despercebido. Aplica nas nossas vidas, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém.